Meu nome é Maria Terezinha de Souza Brito, mas eu sou conhecida na cidade, na regional de Goiás, como Tia T, né? Então eu sou casada com Silvio José de Brito, tenho 4 filhos e eu tenho 5 netos. Completei 74 anos agora no dia 12 de agosto, né? E sou conhecida na cidade, na região, como a curandeira, né? Tia T. Já tem mais de 50 anos, né, que eu trabalho com plantas, com tratamento natural. Aos 13 anos de idade, eu conheci primeiro a Dona Joaninha. A Dona Joaninha, ela era uma senhorinha benzedeira e também ela trabalhava com plantas. Mas uma vez, eu com 13 anos de idade, ela me pediu que fosse benzer. Ela me falou para ir benzer uma senhora que estava com o peito zangado, a Dona Irani, esposa do seu Neco Franco. Aí eu fiquei assim, eu falei, Dona Joaninha, eu nunca nem vi benzer, eu não sei benzer. Ela falou assim, Terezinha, eu vou te ensinar a benzer. É muito simples. Ela me ensinou umas palavras muito simples. Ela falou assim, o que vai dar o resultado é o que você vai fazer no peito da senhora. Você pega as caixas de marimbondo de barro e você vai, amassa ela numa vasilhinha e vai passando, fazendo cruz no peito da senhora, em volta do peito. Então faz cruz em volta do peito dela e vai falando essas palavras. Aí você vai falando essas palavras e depois você faz uma oração do Pai Nosso e a Ave Maria que você sabe muito bem fazer. E aí assim eu fiz. Ela falou, depois que você benzer 3 vezes, aí você pode vir embora. Mas nós vamos continuar banhando o peito dela. Eu me lembro que era com folha de cidra. A gente fazia o chá da folha de cidra, ia banhando o peito e ia passando o pente. Passando o pente. Eu sei que foram poucos dias, a dona ficou boa do peito, né? Vazou tudo que tinha que vazar e ela ficou muito encabulada com aquilo, porque na hora que eu falei para ela que a Dona Joaninha me mandou benzer, ela falou, você, né? Eu falei, mas foi Dona Joaninha que pediu. Ela falou, não, se ela pediu, ela é muito respeitada. Dona Joaninha era muito respeitada, então você pode benzer, né? Aí, e depois eu fui empolgando com aquilo, né? Só que com o passar dos tempos, eu fui entender e eu ficava encabulada de pensar como que deu resultado, né? Mas com o passar do tempo, eu fui perceber, depois que eu fui estudar o barro, né? Eu fui entender que não era a caixa do marimbondo, né? Não era a casinha do marimbondo, era o barro que eu passei no peito dela, né? E aí foi aonde eu fui. Cada vez mais eu fui aproximando deles e querendo aprender muito mais, né? Aprender muito mais. E esse casal, o que que nós descobrimos? Ele, o senhor Neco Franco, ele era o maior reconhecedor de plantas que tinha na região. Todo mundo respeitava o seu Neco, tanto como benzedor, sabe? E quanto reconhecedor de plantas. Eu fui convidada para entrar nas pastorais aqui de Goiás, para ajudar na coordenação das pastorais. Que aí eles foram me conhecendo, né? Sabia assim, o tanto que eu era interessada, né? E eu entrei para ajudar a coordenar nas pastorais, junto com o Frei Marcos, Frei Mingas, irmã Zenaide e a das Dores, que é essa que faleceu agora, né? Das Dores, conhecida a cidade toda e a região, né? E aí, juntos, nós fizemos um grupo forte que a gente coordenava essas pastorais, não aqui dentro da cidade, mas em Buriti de Goiás, onde que a gente podia estar alcançando, sabe, que fizesse parte, né, da diocese. Então, junto à diocese, nós fomos fortalecendo esse grupo e foi aparecendo mais pessoas, né, que queriam ajudar. E nesse meio de tempo, nós começamos a estudar a fitoterapia para ajudar as pessoas, né? Com o que eles tinham lá, no campo, né? Nos quintais, nas beiradas das calçadas, né? E fomos estudando e fomos aproximando dos médicos que entendia, né? Que entende, né? Que é o doutor Jean Bruns, né? E aí nós descobrimos que a gente deveria montar um grupo, né, só para atender as pessoas, né?
atender. E nesse meio de tempo, vinha pessoas de fora para dar os cursos para a gente, onde veio a limpeza de ouvido, né, que é essa limpeza que eu faço. Então entrou tudo na fitoterapia, isso aí. Nós fomos estudar também o bioenergético. O bioenergético a gente estudava com o padre Renato, que é o doutorado no bioenergético, né? Bioenergético junto com barroterapia, né, com a urinoterapia que ele estuda. Isso a gente estuda a vida toda, né? Cada tempo a gente acha uma pessoa que já renovou um pouco, a gente está sempre renovando, né? Então já tem 51 anos, né? Que é desde 1970. 1970 foi que eu entrei mesmo para poder aprender, né? Quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprofundar e eu queria entender, né? Às vezes eu acordo de madrugada e em vez de eu ficar ali quebrando cabeça, eu vou estudar. Vou estudar porque você nunca para, né? O Fomenta foi a única que soltei esse Fomenta aí na rádio de 13 de maio, que é um programa, né? Saber Viver. Nós fizemos aí na rádio 13 de maio muito tempo esse programa, todo domingo. Era muito bom, sabe, esse programa. Depois a gente encontrava com as pessoas, eu quero reforçar aquilo que você falou. E eu punha tudo no papel, passava, achava bom, né? E outro grupo grande que eu tenho São José do Bandeirante. Hoje eu fico vendo eles lá, assim, eles dando depoimento. É muito bacana, né? Falando quantos anos que era doente, né? Depois que me conheceu, né? O que eles fazem hoje. Mas, abaixo de Deus, porque os médicos não me deram remédio nenhum. Abaixo de Deus, quem me curou foi a dona Terezinha com seus remédios que ela faz na alternativa. Eu moro aqui em São José dos Bandeirantes, como eu falei, e se alguém precisar de alguma avale sobre o tratamento com ela, eu sou testemunha, porque eu passei por isso. E aqui no Bandeirante tem muita gente que passou por isso. Inclusive tem uma moça que há muitos anos ela tinha limpado o ouvido dela e ainda tinha dor de ouvido ainda. Quando foi há pouco tempo, a Terezinha fez uma limpeza de ouvido, tirou de dentro do ouvido dela um resto de casca de rolamento que tinha ficado dentro do ouvido dela, que ela confessou que tinha colocado quando era menina. E hoje já é mulher casada já. Eu me chamo Evangelista Souza Milhão, moro aqui em São José dos Bandeirantes. Passar que ela é uma boa pessoa que faz remédio e Deus usa ela e a gente fica curado. E eu acho que a importância, primeiro porque é muita gente carente que não tem condições de ir né, fazer um tratamento no hospital, de estar comprando seus remédios, né? E fazendo vários exames, mas o primeiro eu peço para eles que façam os exames, né? A importância maior primeiro é esse daí, né? Porque muita gente não tem condição. E para mim, a segunda porque é um trabalho que a gente vê resultado e sabe que realmente as pessoas estão curando, né? Não fica assim enrolando muito tempo, né? É muito importante. E sempre você está em comunhão com esse povo, né? A importância. Eu falo para eles, gente, eu estou sempre livre aqui esperando, eu largo qualquer coisa, mas me chama que eu vou, né? Por exemplo, você imagina, são quase 500 quilômetros daqui São José do Bandeirante. Eles me ligam falando da loucura que tá, e eu corro para lá, eu já junto minhas coisas, né? E desço para lá, porque lá também tem muita coisa que você aproveita, muito remédio que não tem aqui, né? Muitas plantas, né? Vamos chamar assim, né? Que a gente não tem aqui. Então eu pego as que eu tenho aqui, levo para lá e juntas de lá eu vou cuidar daquele povo lá. Aí então essa comunidade aqui também de Goiás, né, que eu cuido, né, é com limpeza de ouvido. Você imagina a pessoa passar a noite toda chorando com dor de ouvido, né? De repente eles me ligam e falam, vem correndo, vão limpar. Daqui a pouco já está todo mundo bem, já não está sentindo dores, né? E mesmo outros tipos de dores, né, que eles sentem. Aonde eu falo para você que eu faço o trabalho do Fomento,
né? Ensinei até na rádio, né? Para o povo começar a fazer, que é muito bom, né? Que é um trabalho que a gente faz, que é... O fomento, ele é feito numa panela, né? Você coloca uma água como se você fosse fazer um cuscuz, né? E lá nessa panela você coloca uma peneira de arame na boca da panela, coloca um pano 100% algodão em cima e aí você vai fazendo camadas com as ervas, né? Que você vai colocando. O carro-chefe ali é a folha da samambaia e a cebola e o alho e o sal grosso. Né? Então aí eu vou fazendo, eu coloco eu tiro, né, o talo da samambaia, vou colocando, eu coloco a samambaia, coloco as rodelas da cebola, o sal grosso, orégano. Aí vou acrescentando, né? Vou colocando a samambaia de novo, a cebola roxa, né? As rodelas de cebola, o alho grosso, orégano. Aí depois eu pego, dobro para dentro, para dentro, né? Aí lá na peneira ficou só um pano, né? Ficou só um pano. Então esse lado que está lá na peneira é que eu vou pôr em cima da dor. Se é uma dor de ouvido, aí você tampa ela com a tampa, né? Esse arranjo aí que eu fiz com o pano e as ervas, né? Tampa. Deixa cozinhar, por exemplo, mais ou menos de 5 a 10 minutos. Aí você tira. E aquele lado que estava na peneira, você vai testando até a pessoa aguentar o calor, né? O calor. Aí, a hora que chega aquele ponto daquele calor, você põe em cima. No ouvido, gente, é um espetáculo. É um espetáculo. Você põe em cima do ouvido e deixa. Não pode, tem que testar para não queimar as pessoas, né? Porque tem que ser o calor que a pessoa vai aguentar, né? Aí você deixa ali, deixa até acabar, né, aquele calor. Aí você tira. Mas aí a pessoa tem que ter o cuidado, que não pode pegar vento, né? Tem que tampar aquele lado, pôr um algodão no ouvido, se for no ouvido, né? Mas não é só no ouvido, não. Se é um furúnculo, você pode pôr um fomento. Se é uma dor, né? A pessoa tem uma dor de gás, né? Você pode colocar, né? Em cima. É muito bom, é muito beleza. O dia que vocês experimentar, vocês vão saber o que eu estou falando. Gente, eu peço muito essa nova geração. Não perca de vista o tratamento natural, não perca a natureza de vista, né? Tanto o alimento, tirar os alimentos, como para tirar o seu próprio remédio, né, da natureza. Eu não deixo morrer isso aí. Então eu faço questão de estar repassando isso, implorando com o povo. Não deixa morrer, né? Porque é muito importante para todos nós, né? Muito importante, né? Para as novas gerações. Deus, a gente tem que lembrar, né, que é o maior médico que existe, né? E a natureza, a maior farmácia. Né? Isso aqui é os cones que eu uso para fazer limpeza de ouvido. A limpeza de ouvido é a limpeza natural que a gente faz, né? É feita com esses cones aqui que eu faço, né? Ele leva um tecido que hoje eu uso 180 quilos. E a resina do jatubá. Choro do